pagamento, venda realizada. Então essa é a estratégia que eu venho utilizando grupos de WhatsApp. Vou mostrar para você um passo a passo simples, mas muito eficaz, que vem dando muito resultado. Resultados nos quais eu venho conquistando diariamente vendendo produto físico assim como esse. É um produto bem dinâmico para você trabalhar hoje dentro das suas plataformas digitais. Então, fica comigo que eu vou te mostrar um passo a passo tranquilo para você iniciar a sua jornada e ter resultados fantásticos com esse produto aqui. Fala pessoal, então aqui eu tô dentro, né, da Tom. Tô dentro da Tom e eu quero mostrar esse passo a passo aqui para vocês, ó. Passo a passo simples, né, mas que muita gente passa desapercebido, tá? Primeiro de tudo, para você trabalhar com a Tom, você precisa entender todo o processo, né? Você precisa entender todo esse passo a passo aqui, entender as taxas, os benefícios, os tipos de máquina que tem, né? O antes e o depois, né? Para que você possa falar para o seu cliente, né? E hoje a Tom, ela tá com uma novidade muito bacana, né? Ela tá aceitando mais de 50 bandeiras, né? Nas maquininhas T2, T3, né? E T3 Smart, além de aceitar também, né? Cartões VRs, né? Que são aceitas somente para cadastros com CNPJ. Então isso é muito importante você frisar e passar para o seu cliente, né? São cartões onde você vai... Era uma dificuldade muito grande, a Tom não passava, né? E hoje está passando. Então é muito importante você passar para o seu cliente todo esse passo a passo, tá? Passar para o seu cliente o que tem de novidade, o que tem, o que não tem chip grátis, não tem, né? Taxa baixa, né? Tudo que você precisa passar para o seu cliente, tá? Então é muito importante você entender esse processo aqui. Por isso que eu sempre inicio e falo para os meus alunos para eles iniciar da maneira correta, entender todo o processo da maquininha. Entender, por exemplo, falar para o cliente aqui, ó, que depois de 30 dias, as taxas dele, ele muda, tá? As taxas dele, ele muda. E você pode ver aqui, ó, as taxas dele muda e muda bastante. Então é importante você frisar isso para o cliente, passar para ele, né, o que ele tem e o que ele vai receber depois, né, depois de ter a maquininha em mãos, tá? Então aqui tem todos os processos, tudo que ele precisa saber. O Pix é grátis, o Pix não é, tem taxa, é parcelado, o débito, o crédito, você precisa entender e passar para o seu cliente esse processo, tá? Primeiro de tudo, entender todo o processo, né? Eu sempre falo para os alunos iniciar, né, com esse plano, que é um plano onde tem as taxas baixas, né, onde ele vai poder barganhar com o seu cliente, ele vai poder oferecer maquininhas, né, de alta qualidade, onde ele vai poder escolher aqui as maquininhas, né, uma T2, uma T3, né, uma T1. Uma T1 ela não vem com chip, né? Você precisa de um celular para trabalhar, né? Já a T2, né, uma maquininha que já praticamente completa, só não imprime comprovante, né? A T3, né, normal, né, uma maquininha totalmente muito boa, né? E você tem a T3 Smart, bateria de longa duração, tela touchscreen, né, praticamente a mais completa do mercado. Então, você tem que falar para o seu cliente e fazer com que ele entenda esse processo, passar para ele todo esse processo e para que ele entenda como funciona a Tom. E isso é muito importante você passar para ele todo esse processo, né? Porque depois que você fez isso, né, você passou todo esse processo aqui para ele, né, você vai precisar fazer o quê? Você precisa trabalhar. E como que você trabalha? Né? Você empreende aqui no seu WhatsApp. No seu WhatsApp você consegue muita coisa, né? Por isso que eu falo aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, eu tô com esse WhatsApp aqui que eu trabalho, ó. Então aqui, ó, eu acabei de postar hoje de manhã e tenho, né, as maquininhas aqui compartilhadas, né, nos meus status, onde eu acompanho bastante pessoas. E isso é muito importante. E eu trabalho com grupos de WhatsApp, uma estratégia que eu faço diariamente, né? Posto 3 vezes ao dia e eu vou postar aqui para vocês verem como é fácil você fazer esse passo a passo, né? Um passo a passo bem tranquilo, onde você consegue alcançar resultados no mercado digital. Então eu vou passar aqui para vocês aqui, ó, como que eu faço aqui. Deixa eu achar
um grupo aqui que eu já coloquei hoje aqui. Vamos aqui, cadê aqui? Ó, já coloquei aqui hoje de manhã, né? Coloquei aqui pela manhã, vou fazer agora no período da tarde. Então, tem uma copy legal, né? Algumas informações, né? Na copy. E eu vou postar para vocês aqui. Não vou colocar em vários grupos, né? Porque teve grupos que não consigo colocar mais que 3 vezes ao dia, tá? Ao vivo e a cores, para você ver como essa estratégia funciona. E hoje de manhã já teve cliente que já me chamou, né? Tô esperando ele terminar de responder algumas, né, algumas coisas que ele me perguntou, né? E ele tá verificando o que ele vai fazer. Então aqui, ó, postando alguns grupos. Opa. Você pode ver, por exemplo, o meu criativo, ele tem uma taxa diferenciada, né? Porque você, depois que atinge um nível especialista, né? Você tem taxas diferenciadas para trabalhar do que quem começa aqui dentro do mercado digital. Quem começa a vender as maquininhas do Tom. Então você tem taxas diferenciadas. Então esse é o processo, né? Iniciar com essa daqui, porque depois que você vira especialista, você tem taxas diferenciadas para você trabalhar. Então aqui vamos postar mais uma vez e daí paramos por aqui, porque senão eu vou ser banido também do WhatsApp aqui, que também tem isso, tá? Ó, postando aqui, ó, postando nos grupos. Então tá. E aqui eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó, porque a cliente me perguntou, né, sobre as maquininhas, né, sobre as maquininhas, ó, passei para ela os valores, tudo certinho, fui explicando, né, todo passo a passo para ela, ela foi me perguntando sobre as taxas, falei para ela como funcionava, né, sobre as taxas, tudo certinho. Aí ela decidiu que queria comprar, né, passei para ela como funciona, baixar aplicativo e tal, tudo mais, mandei para ela o checkout, né. Aí ela falou, perguntei para ela se ficou alguma dúvida, ela falou que ia fazer na hora do almoço, que ia fazer com mais tranquilidade, né? Mandou o aplicativo, tudo certinho, ó, pagamento, venda realizada. Então essa é a estratégia que eu venho utilizando, grupos de WhatsApp. Você viu que não tem nada de difícil de você fazer. O que você precisa? Aplicar e fazer. Você precisa aplicar essa estratégia que eu venho mostrando para você. Grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, trabalhar muito bem os seus status, que é isso, chama a atenção dos seus clientes, né? Mesmo que ele não tenha comprado da primeira vez, mas ele vai te acompanhar. E muitas vezes você fazer um remarketing, né? Um remarketing da maneira certa, mandando um áudio para o cliente, né, perguntando se está tudo bem, se ele precisa de algum auxílio, né, se ele realmente já comprou o produto ou o serviço que ele estava desejando naquele momento. E isso é muito importante, manter um relacionamento humanizado, simples, gerando conexão e desejo. E é isso que eu ensino para os meus alunos lá no meu grupo de suporte. Se você tem essa dificuldade, quer aprender mais, vender produtos físicos assim como esse aqui, na descrição abaixo, no meu grupo de suporte, eu dou um passo a passo, né, dicas, conteúdos, estratégias focadas para vender produtos físicos e produtos digitais. Então, não perca essa oportunidade. Clica no link abaixo e eu vou estar te esperando do outro lado. Se fez sentido para você, curta, comente, compartilha e até a próxima.